sempre digo que o Evangelho é salvação para aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus. É um poder de transformação de mente, de consciência. É um poder de transformação do coração das pessoas, né? E o Evangelho ele vem para nos transformar de dentro para fora. Qualquer mudança exterior é bem-vinda, mas não existe nenhum tipo de mudança exterior se não há uma mudança interior. Não há uma mudança comportamental vista por todo mundo, sendo que a pessoa ela não mudou dentro do seu interior, na sua forma de agir, na sua forma de se comportar, na sua forma de se relacionar com as pessoas. O Evangelho não é uma religião, até porque Jesus era judeu e o que ele veio e fez foi algo, não era muito alinhado com o judaísmo, que o judaísmo era preocupado com aquela aparência exterior, com ritos e práticas religiosas. E você vê qualquer tipo de religião hoje em dia, você tem práticas religiosas de tudo que é jeito. Mas não são as práticas religiosas que nos mudam. O que nos muda é o poder que o Evangelho tem. E o que é mudar? É você ser uma pessoa melhor para a vida, para a sociedade, para a sua família principalmente, né? Que você tem que ser uma pessoa melhor junto dos seus primeiro, para depois ser para outras pessoas. O Evangelho, ele tem esse poder. Quando Paulo cita esse versículo, o Evangelho é o poder de Deus, ele não tinha na sua mão nenhuma escrita a respeito do Evangelho. Ele tinha apenas a experiência que ele teve com Jesus fora de tempo, né? Através do Cristo que apareceu para ele. Paulo, ele foi um apóstolo que não conheceu Jesus ali junto com os outros discípulos. Os outros discípulos viram a vida e ministério de Jesus. Paulo teve outras experiências e quem sabe são essas experiências como Paulo teve que a gente tem que ter quando a gente começa a trabalhar com uma mudança de pensamento, mudança de mente, mudança de consciência e você absorver tudo que o Evangelho tem e pode fazer por nós. Quando você começa a deixar você ser invadido por esse tipo de ensino, que o Evangelho é um ensino que tem poder, quando você se deixa ser tomado por isso, há mudanças que a religião ela não faz. Você mesmo é capaz de citar exemplos de pessoas que são religiosas e vivem a vida inteira dentro das igrejas, seja qual o tipo delas, mas que nunca foram pessoas que trouxeram algo de bom, que a gente não consegue pegar algo de bom delas para copiar. O Evangelho de Jesus, ele nos traz vida, e vida em abundância. Jesus disse assim: eu vim para que vós tenhais vida e vida em abundância. E o que é vida em abundância? É ter uma despensa cheia de alimento, ou ter a carteira cheia de dinheiro, ou ter dinheiro no banco, ou ter vários imóveis, carro, boas roupas, viajar. Você pode ter essa abundância, mas você pode ter tudo isso e ainda ser infeliz, não ser uma pessoa abundante. A pessoa abundante é aquela que não se preocupa com nada, aquela que deita e dorme, aquela que o seu interior está cheio de coisas boas, de coisas que transformam as outras pessoas, de atributos que modificam o ambiente que eles percorrem, que eles andam, que eles entram. Nenhum ambiente era o mesmo depois que Jesus entrava naquele ambiente. Nós temos que ser pessoas que mudem os ambientes onde nós entramos. O apóstolo Paulo, ele disse que nós somos o bom perfume de Cristo. E ele diz mais: exalando em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós temos que exalar esse perfume, que é o conhecimento de Cristo.
O conhecimento de Cristo não é ser sabichão. Não é saber tudo. O conhecimento de Cristo é você ser em experiência nessa vida o que Cristo foi. Em toda a sabedoria que Jesus tinha, você agir na sua vida. O texto de Colossenses diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E como Paulo era incrível, né? Que ele diz assim: nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo é você pensar como Cristo, em todas as situações, no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus relacionamentos conjugais, relacionamento com filho, com parente, com vizinho, com patrão, com professor, com empregado. É usar a mente que está disponível, a mente de Cristo. Então o Evangelho tem esse poder. Nós temos que trazer a mente de Cristo para dominar a nossa vida, todas as circunstâncias da nossa vida. A mente de Cristo agindo em todo lugar, sendo o perfume de Cristo onde você entra. As pessoas vão ficar impactadas com as sutilezas da sua vida, com a sabedoria que você tem para tratar com coisas simples. Muitos não sabem tratar com sutilezas. Eu falo de mim, eu preciso aprender muito para tratar com sutilezas da vida, com coisas mínimas do relacionamento, por exemplo, de um pai com uma filha, de um pai com um filho. É nesses momentos, nos relacionamentos com gente, que a gente tem que ter a mente de Cristo ativa em nós. Por isso que nós temos que nos encher dessa sabedoria divina. A sabedoria de Cristo é uma sabedoria que traz vida e vida em abundância. Não consiste em religião. Não consiste num conjunto de regras. Se fosse por regras, o texto que nós vamos ler aqui, em Romanos, no capítulo 10, fala desse conjunto de regras. O texto diz assim no versículo 1: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles é para que sejam salvos. Aqui o escritor Paulo está escrevendo aos judeus. E eu quero fazer uma analogia, uma comparação do que Paulo escreve aos judeus para aquilo que nós transmitimos do Evangelho à igreja. As pessoas que ouvem a palavra do Evangelho. Então Paulo está dizendo assim: a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que eles sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Eles têm cuidado. O que é zelo? Uma pessoa cuidadosa, uma pessoa religiosa, muitas vezes, é uma pessoa que tem zelo. Mas aqui ele diz no texto: mas não com entendimento. O que é o entendimento? É um conhecimento que se transformou numa prática na sua vida. Então, conhecimento sem entendimento, ele não serve para nada. Então ele está dizendo aqui, eles têm zelo por Deus. E eu creio que nós temos zelo por Deus, amém? Amém. Nós temos zelo por Deus e muitas pessoas têm zelo por Deus. Quer seja aqui nesse grupo ou em outros grupos que se reúnem, nesse horário, em outros horários, naquela religião, naquela outra, ou até mesmo sem religião. As pessoas às vezes têm zelo por tantas coisas, mas nem sabem o motivo de todo aquele zelo. E é o que ele está dizendo aqui. No caso desse texto, ele fala aqui no versículo 3
Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. É claro que você tem que entender o contexto aqui, que a justiça de Deus é a justiça da fé. Não é a justiça das obras. A justiça de Deus é a justiça em que Cristo morreu por todos nós e tudo está feito. Tudo está pronto. Não é pelo que eu posso fazer que eu posso melhorar a minha condição. E sim o que Cristo fez e está estabelecido na cruz, o seu sacrifício, a sua morte. Quando Ele morreu na cruz e disse tetelestai, está consumado, acabou. Está pronto, eu preciso apenas crer que Ele fez essa obra. Então eu não consigo me justificar de nada. Porque nada que eu consiga fazer com a força do meu braço, não são as minhas orações, não são os meus jejuns, não são as minhas vindas aos cultos ou as minhas práticas religiosas que mudam a minha condição. O que muda a sua condição é o que Cristo fez. Não é o que o padre pode fazer, não é o que o pastor pode fazer, não é o que o teólogo pode fazer, ou o que o bispo, o monge, o Buda, sei lá, quem pode fazer. Ninguém pode fazer nada. Porque o que Cristo fez, Ele fez por todos nós de uma vez por todas. Então eles estabelecem a justiça própria. O que é justiça própria? É um conjunto de regras e mandamentos para que você se justifique de alguma forma. Ah, se eu for na igreja, ah, se eu fizer isso, ah, se eu pagar a promessa, ou coisas mais. Se você fizer tudo isso, você vai ser justificado? Não, é o que Jesus já fez. Esse é o texto bíblico e você pode encontrar esse texto em qualquer Bíblia que você abrir na internet, e o texto é o mesmo. Está dizendo aqui. E ele diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Então não é mais por regra, mas sim é por fé. Não é por mandamento, mas é por fé, é por crer. Você tem que crer que Cristo pode transformar seu interior. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. A justiça decorrente da lei é os 10 mandamentos. É o conjunto de regras do Velho Testamento. É uma justiça própria. E se você transgredir um mandamento apenas, você é culpado de todos. Porque a justificação seria por cumprimento de mandamentos. Ninguém pode cumprir mandamentos. O único que cumpriu todos os mandamentos foi Jesus quando esteve aqui. Por isso que a lei acabou em Jesus. Que uma vez a lei sendo cumprida, perdeu a razão de ter a lei. Hoje nós somos justificados pelo que Ele fez na cruz. A justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então a justiça da fé não pergunta mais esse tipo de coisa, porque Jesus já desceu do céu. Jesus Cristo já veio. E Jesus Cristo morreu. E Jesus Cristo ressuscitou. Não vai acontecer de novo. Ele já fez tudo isso. Ele já desceu do céu. Ele se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Amém. E Cristo habitou entre nós, e o Verbo se fez carne. Ele se transformou numa pessoa igual a gente. Igual a mim, igual a você. Ele se transformou em pessoa, sujeito
a todas as intempéries da vida, todas as intempéries da existência, sujeito a todas as condições humanas. Paulo diz em Filipenses, ele foi achado em figura humana. Jesus Cristo era idêntico a mim e a você, nascido de mulher, teve as mesmas dificuldades, as mesmas circunstâncias que nós temos estavam também sobre ele, mas ele venceu todas elas para mostrar para mim e para você que nós podemos avançar apesar de todas as circunstâncias que vivemos no dia a dia. Simples assim. Esse é o exemplo de Jesus. João diz lá nas epístolas que assim como ele é, somos nós neste mundo. Assim como Jesus é, somos nós aqui, nessa existência. Com o mesmo poder. E como eu disse no princípio, nós temos a sua mente. Nós temos a mente de Cristo. As categorias da mente de Cristo. É a mente do Evangelho. A mente do Evangelho, o que é Evangelho? Boa notícia. Jesus é a boa notícia. A boa notícia é de que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Todos nós estamos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Não perguntes no seu coração quem subirá ao céu para trazer de lá a Cristo, ele já veio. A justiça da fé diz assim: não pergunte no seu coração quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos. Isso já aconteceu. Ele já veio, ele andou aqui, ele palmilhou aqui, ele foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, deixou o Espírito Santo, o Consolador, o nosso amigo, Paracletos, nosso ajudador, nosso companheiro, aquele que está dentro de nós, que é o seu próprio Espírito, que ativa dentro de nós o poder de Deus, o poder de ter uma mente viva para nos guiar a cada dia. Porém, o que se diz então? A palavra da fé está perto de ti, isto é, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A palavra da fé é alinhar a sua boca com o seu coração. Alinhar o que sai de dentro do seu coração com o que você crê dentro do seu coração. Confessar a Deus, como diz o texto, diante dos homens, é confessar com o seu comportamento. A boca falando da abundância de comportamento transformado pela imagem de Cristo dentro do seu ser, pela imagem do Evangelho dentro do seu ser. Isso é um alinhamento do seu coração com o que você de fato é. O interessante é que dessa forma nós não podemos enganar ninguém. O que sai da nossa boca é o que nós de fato temos dentro de nós. A maneira que nós agimos e nos comportamos fala da mente que nos governa. O nosso comportamento é um comportamento da mente que nos governa.
E aí nada fica nu e patente, porque a gente conhece todo mundo. Pelo que a pessoa representa. Então nós somos chamados a confessar a Jesus diante dos homens. E confessar a Jesus diante dos homens não é você vir aqui. Embora você possa fazer isso e confessar aqui, eu confesso a Jesus, Jesus é meu Salvador. Confessar a Jesus é ser Jesus. Nessa existência, em comportamento e em mudança de mente. E em mudança de consciência. Todo dia. Nós temos a mente de Cristo. Devemos usá-la. Devemos ser transformados pela palavra do Evangelho, pela palavra da graça, pela palavra do amor de Deus, pela palavra viva de Deus. Essa palavra ela tem o poder de nos segurar na hora das dificuldades, na hora das circunstâncias, na hora da dor, na hora das perdas, na hora da separação. É só esse poder que pode nos segurar diante das dificuldades da vida e da existência. Eu e você não estamos livres de enfrentar hoje e sempre. O que pode fazer nós ficar de pé diante da tempestade? Como diz o texto lá de Mateus capítulo 7, diz que a nossa casa ela tem que estar firmada na rocha, no alicerce, nos fundamentos. Está firmado na rocha do que Jesus diz. O fundamento é o Evangelho, o que Jesus ensina. O homem prudente é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E a sua casa é a sua casa. É essa casa. Tem que ser construída. Faça assim comigo, essa casa. É essa casa aqui que está sendo edificada. Imagina uma casa construída sem alicerce. Primeiro o vento que vem, sopra para lá, sopra para cá e a casa vai a pique. Por isso que nas perdas, ou nos piores momentos da nossa vida, parece que o chão, talvez você até tenha dito essa expressão, né? Parece que o chão saiu dos meus pés. Dos meus pés nunca saiu o chão. Porque os meus pés estão firmados no Evangelho. Os meus pés estão firmados na rocha, que é Cristo. Não deixe o chão sair dos seus pés. Finque os seus pés na rocha, que é Cristo. O que é fincar os pés na rocha, que é Cristo? É construir a sua vida baseada no Evangelho, na segurança que o Evangelho tem. Quantas pessoas desesperadas nós vemos por aí, porque tudo que eles se agarravam se foi. Jó era o homem mais rico da sua época. No mesmo dia perdeu toda a sua fortuna, perdeu todos os seus filhos, 10 filhos, no mesmo dia. E ainda pegou um câncer de pele. Tudo no mesmo dia. E nem por isso ele blasfemou contra Deus. Quantas pessoas blasfemam contra Deus na hora da perda? Deus, onde tu estava quando aconteceu isso? Queridos, não existe promessa no Evangelho de uma vida sem dificuldade, sem dor. Teremos muitos momentos de alegria, mas teremos dificuldades também e dores. E nós, nesses momentos, teremos que saber enfrentar todas essas dificuldades. Para isso, que os nossos pés têm que estar firmados no firme fundamento do Evangelho, no firme fundamento daquilo que Jesus diz, daquilo que Jesus ensinou. Como Jesus agiu em cada situação. Como Jesus agiu em cada circunstância. Nós precisamos
viver a vida de Jesus, sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, na sua mesma imagem. Na sua mesma imagem. O Evangelho, ele é muito simples. Eu preciso confessar Jesus diante dos homens. Com a minha vida nele, no Evangelho e em Cristo. Amém?